Fala pessoal, beleza? Hoje dia 25 de maio, terça-feira. Bora para mais um fechamento de mercado para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar. Bom pessoal, logo no primeiro candle do dia, a gente consegue perceber aqui a continuidade do movimento do dia anterior, né? Nessa impulsão, nessa ignição, o mercado acabou impulsionando e fazendo uma correção, né? Essa correção aconteceu nas médias menores de 9 e 20, a gente percebe que o mercado estacionou nelas e depois saiu com uma ignição, né? Então, quando o mercado saiu dela com uma ignição, a gente percebe que ele ativou uma continuidade de movimento, né? Que foi um fundo arredondado, ativando um pivô com esse candle de ignição, de impulsão. Então, se a gente olhasse por esse cenário, se você fizesse aqui uma projeção de Fibonacci, o mercado simplesmente cravou o primeiro alvo. Tá? Aqui foi a primeira operação de compra que a gente fez uma operação de compra no gráfico de 2 minutos. Aqui não está muito legal, mas a gente efetuou a compra nesse patamar aqui. Tá? Então a gente acabou pegando aí um pouco mais de 300 pontos na operação. E logo quando bateu no alvo de Fibo, houve essa inversão, né? Nesse candle de impulsão, é um candle de impulsão de reversão. Né? Isso foi alertado no ao vivo, né, operando junto com os meus alunos. Eu até falei dessa possível inversão de movimento pelo padrão gráfico na região que estava, tá? Não olhando apenas o cenário micro, mas aqui foi uma região importante também, porque aqui foi alvo desse espelhamento de ontem, né? Então a gente teve esse movimento espelhado ontem, né? Quando ele passou essa região, você poderia pegar essa amplitude total, né? E vir trabalhando com os alvos para cima. Então, se você pegasse esse espelhamento, tá, desse fundo com esse topo aqui, se você jogasse, aqui era o primeiro alvo, que já foi cravado ontem, e aqui foi o segundo alvo, né, que foi cravado hoje, quando o mercado bateu aqui, que ele acabou sentindo. E quando ele rompeu essa estrutura, ele deu continuidade no movimento e foi para o terceiro alvo desse espelhamento, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, a gente percebe que o mercado acabou cravando o terceiro alvo desse espelhamento de ontem, mais o primeiro alvo da projeção de hoje. Quando bateu aqui, estava afastado da média, entrou força vendedora e o mercado acabou realizando. A grande questão é que o mercado acabou realizando aí de forma reta, né? Ele acabou nem travando nas médias móveis, as médias que estavam ascendentes acabaram fazendo a inversão, o mercado desceu muito forte e a única região de trava, a princípio, que estava segurando os preços aqui era essa região de fundo, né? O primeiro fundo prévio do dia. Então o mercado acabou segurando. Aqui a gente percebe bastante defesa, né? E quando o mercado fez a inversão das médias menores, né? A 50 que estava embaixo já passou para cima da 20 e a 20 já estava alinhada com a 9, né? A 72 cortando aqui, a gente percebe que os compradores, né, que estavam aqui embaixo, a gente consegue notar através das sombras, né, de defesa, os compradores tentaram fazer o preço subir, só que olha a defesa na média móvel, né? A sombra superior significa o quê? Que os vendedores estão segurando os preços e empurrando para baixo, certo? Então, na ancoragem das médias móveis que já estavam alinhadas. Aqui foi o candle de confirmação, tá? Então, eu e os meus alunos hoje a gente efetuou uma operação de venda aqui também, nesse padrão gráfico, a gente pegou um pouco mais de 600 pontos nessa queda, tá? Então, foi basicamente 300 e poucos pontos na subida e 600 pontos nessa queda, beleza? Depois que a gente finalizou o trade, o mercado acabou estacionando nessa região, a gente consegue notar que basicamente o que ele fez? Ele acabou encaixotando, né? Então ele ficou lateralizado, né? A gente percebe bastante sombra para cima, bastante sombra para baixo, então o mercado estava encaixotado. Entretanto, a estrutura das médias móveis estavam bem afastadas, descendentes, né? Aqui a VWAP semanal estava interferindo nos preços, a gente consegue observar aqui essa interferência através desse toque e desse toque, tá? E aqui embaixo essa região de suporte também estava forte porque estava segurando os preços. E a partir desse candle aqui, tá? Principalmente pela outra microestrutura que poderia ser observada, que basicamente essa outra estrutura que poderia ser observada é de um triângulo, né? Olha lá a estrutura que também, né, se a gente tiver uma visão um pouquinho mais aguçada, a gente conseguiria observar. Né? O mercado estava trabalhando com topos descendentes, fundos ascendentes, né? E nesse candle aqui ele ativou um possível gatilho de venda, né? Saindo da região das médias e aí ele acabou dando continuidade na queda, beleza? Então esse cenário de triângulo simétrico depois de um movimento de queda mostra que o quê? Que o mercado existe uma enorme possibilidade de ele dar continuidade de movimento, dado que essa figura aqui é uma figura de continuidade, certo?
ainda mais com a ancoragem das médias e com a ancoragem da VWAP semanal que estava em cima, né, o mercado acabou realizando aí esse movimento. Aqui embaixo também ele acabou fazendo uma microestrutura, né, que a gente consegue observar também de forma acumulada, né? Ele acabou acumulando os preços aqui, a gente consegue notar, e aí ele deu continuidade de novo no movimento, tá? Aqui embaixo, galera, aconteceu um cenário bem interessante pelo seguinte: se a gente olhar pela ótica do intraday, o que o mercado fez? O mercado ativou um espelhamento, né, de baixa. O que é o espelhamento? Ele subiu reto, caiu reto, pivotou e rompeu esse fundo, tá? Logo quando ele rompeu esse fundo nesse candle aqui, ele ativou o quê? Ativou todo esse espelhamento para baixo. Então, quem opera nesse formato aí que eu sempre passo aqui no Instagram, vocês poderiam projetar essa caixinha aqui para baixo pelo menos 100%, né? Então, que basicamente daria aqui, ó, se você pegar essa estrutura, vamos lá, copiar e colar, aqui seria, né, o primeiro alvo do índice, certo? Aqui seria o primeiro alvo do índice. Entretanto, ele acabou escorregando um pouquinho mais. Por quê? Porque aqui embaixo tinha uma região de confluência do macro, né? A gente percebe que o mercado já estava subindo aí reto, basicamente há 3 dias, né? Ele chegou a subir aí 3.000 pontos e hoje foi o dia de realizar quando ele acabou perdendo essa mínima do dia. Se a gente pegar o topo de hoje e a mínima aqui do dia 21, a gente percebe que o mercado acabou retraindo na zona de 61,8, tá? Que basicamente é aquela zona que eu sempre comento com vocês que acaba tendo interferência. E nessa zona de interferência a gente consegue observar que teve vários topos, né, anteriores aqui no dia 21, aqui já no dia 22, ó. Estão vendo? E hoje o mercado até chegou a passar um pouquinho essa região, mas já entrou defesa, né? Então aqui esse segundo fundo foi maior que esse anterior, o mercado ativou um fundo duplo, né? Fez o pivô e fez um outro fundo maior que os anteriores, tá? Então isso daqui foi realmente uma rejeição no 61, o mercado acabou sentindo, tá? Então foi um dia extremamente direcional, principalmente para quem utiliza aí gráficos de time frames menores, né? Com certeza conseguiu filtrar excelentes oportunidades nas quedas, né? Na continuidade desses movimentos. E, assim, quem perdeu dinheiro hoje, galera, a minha sugestão é procurem ajuda, tá? Porque não tem como perder dinheiro em dia direcional, pessoal. A forma mais fácil de vocês ganharem dinheiro no mercado é operar a tendência, né? Quem operou contra a tendência hoje que foram as pessoas que perderam dinheiro. O mercado está dando sinal claro de reversão, de alta. Fez pivô, ativou espelhamento, as médias móveis inverteram. Por que vocês vão querer ficar comprando, né? Fazer preço médio? Então, se vocês perderam dinheiro hoje, tem que rever o operacional de vocês, rever o porquê que vocês perderam, tá? E principalmente buscar ajuda. Tenham humildade de saber que não dá para perder dinheiro num dia como hoje, tá? Então, mais importante do que ganhar é saber por que está perdendo, né? Porque não tem como você ganhar se você, obviamente, continuar perdendo. Então, precisa ajustar esses pontos, beleza? Então, minha dica é essa, tá? Essa foi a minha visão aqui do índice. Falando um pouquinho do dólar, o dólar hoje, no começo da manhã, ele acabou abrindo em gap de baixa, deu uma impulsão para baixo, né? Até ultrapassou essa zona aqui do fundo do dia de ontem. Entretanto, acumulou aqui embaixo, né? A gente percebe uma acumulaçãozinha aqui. E aí, o que ele fez? Ele acabou pivotando e ativando um espelhamento. Por que espelhamento? Porque ele também, ó, ele caiu reto e subiu reto, né? Então, quando ele passou esse patamar de preço aqui, né, ele acabou acionando o espelhamento. Então, você pega esse topo com esse fundo e faz o espelhamento do movimento. Então, pega o fibo desse fundo com esse topo e espelha para cima. Olha lá onde que o dólar veio, tá? O dólar simplesmente cravou o alvo, que foi aqui nessa região, tá? Ele cravou o alvo. Aqui nessa região também a gente consegue observar uma estrutura, né, de defesa. A gente percebe aqui, ó, várias regiões de defesa. Então são topos mais a VWAP, tá? De sexta-feira. Na verdade de ontem. A VWAP de ontem, tá? Que acabou basicamente puxando, tá, o mercado aqui como uma região de imã, né? Uma região de defesa bem forte. Esse topinho também acabou gerando interferência, que foi o último topo relevante do dia de ontem, tá? Então essa região aqui é uma região de pressão vendedora.
Então o mercado chegou aqui, a gente percebe o tamanho das sombras que entraram, né? E acabaram fazendo o quê? Fizeram com que o mercado fizesse uma correção. Essa correção basicamente aconteceu, se a gente pegar aqui do topo do movimento até a mínima do dia, a gente percebe que o mercado acabou corrigindo aqui na zona de 61,8 e entrou defesa compradora, bateu na VWAP semanal, virou para baixo, ancorou na VWAP diária e aí sim ativou a continuidade do movimento. Então a estrutura que a gente observa é uma estrutura ascendente, né? Porque por mais que o mercado ainda não estava trabalhando num cenário de alta aqui, o que acontece? A gente consegue observar fundos, né, cada vez maiores. Aqui, ó. Então se o mercado está trabalhando em fundos cada vez maiores e ainda não rompeu uma possível região de alvo, o que você tem que fazer? Esperar o gatilho de entrada, certo? Aqui nessa região, nesse candle, basicamente foi um bom gatilho. O mercado estava trabalhando numa estrutura que basicamente seria esse cenário, tá? Esse cenário aqui. Então, quando o mercado dentro da microestrutura ele acabou rompendo esse patamar de preço, ele ativou uma compra, tá? Aqui nesse rompimento, ele deu continuidade do movimento. Por quê? Porque ele estava vindo de baixo para cima, né? Então ele fez um fundo maior, ativou o pivô, deu continuidade. Aí o que ele fez? Aqui ele chegou nesse patamar, voltou, trocou polaridade com a cabeça do pivô e depois ativou uma bela compra aqui de novo na continuidade do movimento. Então o dólar, na verdade, ele ativou algumas estruturas, né? Até mesmo se a gente observar logo do começo do dia, ele fez essa estrutura, né? Ele fez um pré-pivô e aí ele rompeu. Quando ele rompeu, passando esse patamar de preço aqui, ele já ativou o pivô do dia, certo? Então aqui nesse caso, se você pega o Fibonacci, através desse topo você projeta para cima, tá? Você consegue observar que o mercado foi lá fechar, tá? Essa região de alvo. E também, se você observar essa microestrutura, né, desse pivôzinho aqui, ó, o que o mercado fez? O mercado também pegou e foi buscar a região de alvo. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Ele acabou fechando. Então, os dois Fibonacci de regiões diferentes acabaram convergindo, tá, para essa mesma região. Vamos pegar aqui, ó, desse fundo com esse topo, jogando para o primeiro alvo, tá? Então, observem lá que essa região se torna uma região de interesse, né? Uma região de pressão. Porque são dois níveis de Fibo que estão próximos um do outro. Então, toda essa região aqui, ó, tá? É uma zona de interesse e uma região de possível alvo, beleza? Tanto é que vocês podem notar que quando o mercado entrou nessa região, tá? Aqui, né, nesse patamar de preço, houve defesa e o mercado acabou realizando, beleza? E aí o mercado voltou de novo para a cabeça desse pivô aqui, trocando polaridade, certo? Então, essa foi a visão do dólar, tá? Ele gerou, assim, ao meu ver, poucas oportunidades que realmente faziam sentido vocês entrarem, né? Muita média flat aqui no meio do dia, tá? Não tinha o que fazer, as médias estavam extremamente desalinhadas, tinha outras médias passando por aqui também, tá? Médias sem distanciamento, muita sombra para cima, muita sombra para baixo, muito candle que estava confirmando continuidade, o mercado não andou. Então, assim, eu tenho até ficado meio de fora do dólar ultimamente, justamente por conta do comportamento dele. Quando ele voltar a pegar aí um movimento um pouco mais direcional, com médias móveis afastadas, sem trabalhar nessa região de consolidação assim, né, que basicamente o mercado se comporta de forma lateral, com média flat, né? Então eu não gosto de operar nesse cenário, prefiro ficar de fora, prefiro preservar o capital e tenho focado aí exclusivamente no índice, beleza? Então essa foi minha visão aí, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e a game porra!